Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Você que está também aí em casa assistindo o culto de hoje pela internet, que essa mesma graça e a mesma paz, sem fronteiras, do Espírito Santo possa abençoar você e a sua casa, deixando sempre o nosso convite para você estar aqui conosco, para que nós possamos abraçá-lo e abraçá-la pessoalmente. Nada se compara ao abraço gostoso de um irmão. Então venha à casa de Deus, é muito bom estarmos aqui. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Depois da morte de Moisés, Deus levantou Josué para ser o pastor de Israel ali, naquele tempo. E como todo homem de Deus, Josué tinha princípios. E nós refletimos sobre um deles. No início desse culto, vamos nos colocar de pé e vamos ler todos juntos esses dois versículos de Josué capítulo 24. Versículos 14 e 15. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos juntos dizer novamente essa última frase? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude, e certamente é a vontade dEle e também o desejo do nosso coração, que nós e a nossa casa toda esteja aqui, na casa de Deus, servindo e amando ao Senhor. Ore por isso, creia nisso, viva assim, e Deus nos abençoará, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou dar ao nosso irmão presbítero Paulo Ferraz, para que nos conduza a Deus numa oração, nesse início de culto, agradecendo pelas nossas famílias, pelos nossos queridos. Na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, com os nossos corações alegres, porque o Senhor mesmo quem nos trouxe, porque o Senhor nos escolheu, e por isso nós louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que está conosco, possa realmente estar trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, iluminando-nos para que possamos compreender a mensagem que Tu mesmo trarás para nós por intermédio do Teu servo. E pedimos que a nossa vida seja toda ela elevada para Te glorificar, para Te bendizer. E como o servo no passado disse, que nós todos e a nossa casa
estaremos servindo ao Senhor sempre. Amém. Dá-nos, Senhor, sempre a tua companhia e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este mês, mês da família, nós vamos cantar este hino, hino 595 do nosso finário. Que feliz é o lar. Roberto, por favor, toque inteiro uma vez, para que nós possamos nos familiarizar com ele. Queridos, nós lemos um trecho que está lá no final do livro de Josué, um homem que teve coragem e ousadia para assumir uma postura abençoadora no seu lar, na sua casa. Mas nós vamos voltar agora lá no começo, para nós entendermos de onde vem essa coragem e essa ousadia de fazer de Deus o Deus da nossa família. Lá em Josué, no capítulo 1, os versículos de 1 a 9, nos diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela
Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Uma missão difícil, uma missão dura. Aos olhos humanos, Josué sequer podia imaginar uma forma de conquistar toda aquela terra, de fazer passar pelo Rio Jordão as famílias de Deus, para que aquele povo, o povo de Israel, pudesse tomar posse da promessa. Josué teria que ser forte, corajoso, teria que confiar em Deus e na sua palavra, teria que fazer dela o centro e o foco do seu lar, para que os outros lares também pudessem ser abençoados, para que mais homens fossem encorajados. Josué precisaria ter coragem. Deus trabalha assim na nossa vida. Muitas vezes nós não temos uma perspectiva, uma visão, um olhar otimista para algumas situações das nossas vidas. Crises, tribulações, momentos difíceis. Mas a palavra de Deus nos motiva a sermos corajosos, fortes, e fazer dessa palavra, que é direção e segurança, o guia e o orientador para as nossas casas, para as nossas famílias. O povo de Israel foi bem-aventurado naquele tempo, porque obedeceu a Deus, porque ouviu a voz de Deus e respondeu positivamente a ela. Nós somos convidados a ter esse mesmo tipo de relacionamento com Ele, baseado na Escritura, na Bíblia, e fazer dela a nossa direção e segurança, e fazer de Deus o Senhor dos nossos lares, das nossas casas, porque somente assim, na presença dEle e firmes na palavra dEle, nós seremos bem-aventurados, nós seremos bem-sucedidos nos planos que o próprio Deus tem para nós. Você está passando por um momento difícil, não tem perspectiva, o desafio parece grande demais para você. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos nos recolher em oração silenciosa, na presença desse Deus que está conosco, e buscar nele a fonte de coragem e ousadia para obedecer a sua palavra. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, e depois desses momentos preciosos de oração, convidar o nosso irmão diácono José Jorge para que nos conduza a Deus numa oração de intercessão. Daqui 1 ou 2 minutos, por favor.
Santo e eterno Deus, nosso Pai, nós nos encontramos na Tua presença, reunidos em família, família de Deus, adotados como filhos por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo e consolados pelo Espírito que Tu nos enviaste, Senhor. E é dentro dessa concepção que temos, e nesse momento nos voltamos a Ti para agradecer pelas bênçãos que Tens derramado sobre as nossas vidas, a manutenção das nossas famílias, a solução dos problemas pelos quais passemos e que passamos certamente, porque temos a certeza de que Tu estás no comando de tudo. Nós agradecemos por estarmos na Tua casa reunidos para louvar o Teu nome, agradecidos pelas bênçãos e também para confessar os nossos pecados a Ti e para pedir que Tu continues exercendo a Tua bondade, a Tua longanimidade e a Tua misericórdia para conosco, Senhor, porque sabemos que por mais dispostos que falemos que estamos, que desejemos estar, nem sempre conseguimos cumprir com aquilo que o Teu servo Josué prometeu. Senhor Deus, com os nossos lares, abençoando-os e sustentando-os com o Teu amor e com o Teu poder. Em nome de Jesus é que oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Vamos também perceber que grande privilégio nós temos de ter irmãos e amigos na casa de Deus. Nós somos família de Deus. Vamos então nos saudar e nos cumprimentar no Senhor mutuamente. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo.
Durante o próximo cântico, aqueles que vieram preparados podem trazer à frente seus dízimos e ofertas. Lembrando que Deus ama quem dá com alegria. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, oh, Sentar, queridos. Já convidar as crianças para virem até aqui à frente. Convidar também o diácono Reinaldo, Zé Jorge, para vir orar novamente. Agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas. Missionária Jaqueline também. Só você hoje, sozinha? Vai ser as duas salas juntas? Então hoje nós teremos as duas salas juntas, tá? Vamos orar com o nosso irmão. Santo e eterno Deus, mais uma vez voltamos à tua presença, orando desta vez em favor daqueles que, com tanta liberdade e com tanta alegria, trouxeram seus dízimos e ofertas à tua casa. Também te agradecemos pela criançada alegre e feliz desta igreja e para que eles possam ter neste momento momentos de edificação espiritual que sirvam para todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus é que oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, agora lá no Salmo 127. Salmo 127. O
O livro dos Salmos é um livro fantástico. Se você deseja ter bons momentos de intimidade com Deus, em oração, leia o livro dos Salmos, medite nele. O livro dos Salmos, ele existe no contexto de adoração, louvor, oração sincera. Em alguns momentos você vai ver o salmista dizendo: Deus, levanta, acorda, parece que o Senhor está dormindo. E quantas vezes nós nos sentimos assim, não é verdade? E nós temos essa liberdade de, com todo temor e respeito que o Criador do universo merece, expor diante dele o nosso coração. Coração sincero, muitas vezes um coração quebrado, muitas vezes um coração entristecido, mas ele aceita. Aceita, transforma, renova e ensina. O livro dos Salmos é o livro que existia no culto judaico, nas romagens, nas peregrinações do povo para o templo de Jerusalém. Eles cantavam salmos ao Senhor. O livro dos Salmos é um livro que inspira alegria também, que inspira devoção. Como é bom meditar no livro dos Salmos. E ele também nos fala sobre família. Que gostoso ver que Deus, ele vincula a nossa família à adoração, ao louvor, à alegria, aos momentos também de angústia, porque as nossas vidas em família são feitas de tempos bons, tempos não tão bons, quando os nossos relacionamentos estão indo de vento em popa no lar, às vezes quando nós temos alguns probleminhas, algumas arestazinhas para aparar com os nossos amados, com os nossos queridos irmãos, né? Irmãs mais novos, mais velhos, do meio, né? Pais com filhos, filhos com seus pais. Como é bom ver que Deus tem algo preparado para nós também, para o lar, para a família. Família também é culto, família também é consagração a Deus. Que bom nós podemos entender assim, percebendo que o Salmo 127 nos fala sobre isso, sobre família e sobre as nossas prioridades dentro da vida e no lar. Então nos diz assim, o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, fala agora aos nossos corações, quando nós nos dispomos para te ouvir, ó Pai. Planta no nosso coração uma semente que vai gerar obediência. Ajuda-nos, ó Deus, a praticar aquilo que refletimos na sua palavra. Retira de nós agora, Pai querido, do nosso meio, do nosso coração, toda distração, tudo aquilo que quer nos impedir de ver claramente a sua vontade para nós, expressada na tua palavra. Coloca, Senhor Jesus, em nós um espírito disposto a obedecer. Nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Família e prioridades. Essas duas coisas estão muito relacionadas. É a forma como eu enxergo a vida. A minha visão de mundo e a minha visão de Deus molda as minhas prioridades. E isso afeta
radicalmente o meu lar, a minha família. Por isso Deus quer trabalhar conosco sempre esse pensamento, sempre essa visão. Tudo o que eu faço e o que eu valorizo é precioso, importante e tem consequências na minha casa, no meu lar, na minha família. Eu preciso entender que as minhas escolhas afetam os meus filhos. Eu preciso entender que as minhas escolhas afetam a minha esposa. Qual o próximo passo? Como eu devo fazer? A palavra de Deus nos ensina para que nós tenhamos harmonia e um lar abençoado. Não perfeito. Um lar abençoado não é um lar perfeito. Nós temos homens que tiveram casas abençoadíssimas, mas não eram lares perfeitos. Jacó, Isaac, o próprio Abraão, o rei Davi, o rei Salomão. Dizem que Davi é o pior pai da Bíblia, né? Se nós olharmos com carinho e sinceridade, nós vamos perceber. Mas Davi tinha um lar abençoado, apesar de ter muitos problemas. Nós podemos ter um lar bendito, que honra a Deus, mesmo sendo imperfeitos. Enfim, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, esse salmo nos desafia, nos convida a pensar sobre confiança e nos convida também a rever algumas prioridades. Confiança em quem? Para que nós possamos refazer as nossas prioridades. Ora, ele começa nos dizendo claramente, Salomão começa nos dizendo aqui, com todas as palavras, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Perceba que Deus se coloca como provedor, protetor, cuidador, guardador dos nossos lares. É uma grande honra e um grande privilégio para nós podermos desfrutar dessa segurança. O nosso Deus é o tipo de Deus que quando as suas famílias, o povo de Israel, estava escravo, sofrendo, Ele os libertou com mão poderosa. O nosso Deus é o tipo de Deus que quando viu as suas famílias, o seu povo, correndo risco à beira do Mar Vermelho, Ele abriu o mar para que o povo pudesse atravessar. O nosso Deus é o tipo de Deus que quando viu as suas famílias, os seus filhos, o seu povo, no deserto, lugar onde não nasce a cevada e o trigo, fez com que o pão caísse do céu. O nosso Deus é o tipo de Deus que quando vê as suas famílias e o seu povo com sede, faz brotar a água da rocha. O nosso Deus é o mesmo Deus do povo de Israel e será para sempre o Deus do seu povo de Israel. Você acha que Deus é confiável? Você acha que Ele tem capacidade e poder para cuidar de você e da sua casa? Não tenha dúvidas disso. Não tenha dúvidas disso. Você pode confiar cegamente em Deus. Ele é um Pai cuidador. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Ele disse, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. A palavra Pai, ali naquele trecho, é a palavra Abba. Jesus diz que nós devemos orar dizendo Abba. Em hebraico, a palavra Pai é Avi. Avi. Abba era a forma como uma criança chamava o seu pai. Abba era a forma
como uma criancinha confiava no seu pai. Se você colocar o seu filho em cima de uma muretinha, né, e dizer assim para ele: filho, pula, ele pula, porque ele confia que você vai pegar. Ele sabe, mais do que confiar, ele tem certeza. Só chama o Abba, o filho que confia. E é assim que Jesus nos apresenta a Deus, Pai, que cuida de verdade, que provê todas as coisas para nós, para os nossos amados, para a nossa casa. Mas muitas vezes nós não vivemos assim. Muitas vezes nós não vivemos de forma que isso é refletido nas nossas casas, nos nossos lares. Muitas vezes eu quero ser o meu provedor. Eu quero ser o Senhor do meu lar, da minha casa. Muitas vezes eu penso que guardar, assegurar e prover está sobre os meus ombros e eu estou sozinho nessa caminhada. Amados, isso traz um peso insuportável para o homem. Porque o mundo que nós vivemos não é um mundo seguro. O mundo onde vivemos é um mundo violento, um mundo mau, traiçoeiro. Todos os dias, quando eu vou me deitar, eu vejo a minha filhinha no bercinho, dormindo, tranquila. Eu olho lá para fora e penso: como será a vida da Débora aqui, nesse mundo? Hoje eu ouvi dizer que alguém foi assaltado aqui na rua. Ontem eu ouvi dizer que o homem mau se aproximou e tomou algo de alguém. Ontem eu ouvi dizer, hoje eu vejo no jornal. E assim nós vivemos dia após dia sendo bombardeados, açoitados pelos padrões caídos desse mundo. E o que eu posso fazer? Trancar minha filha dentro de casa até quando? Até que dia? O que está debaixo das minhas mãos e o que escapa delas? Como eu vou viver quando, refletindo sobre a vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre mim mesmo, eu perceber que não está em mim o poder e a capacidade para guardar, prover e cuidar da minha família? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. A minha filha pertence a Ele, a minha esposa é dele, eu sou dele, a minha casa é dele, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou está nas mãos dele. Ele é a sentinela que não dorme e nem dormita, e que guarda bem a minha casa. Ele é o provedor, quem dá o sustento, quem abre portas para o meu lar, para a minha casa. É Ele quem põe o pão na minha mesa. É Ele quem graciosamente me dá tudo o que eu tenho. Não vem de mim. Nós, na verdade, como o próprio Salomão diz, somos como a erva do campo. Hoje, estamos verdes e fortes. Amanhã, murchamos e morremos. Mas o Senhor continua sendo o grande provedor, protetor sobre os lares do seu povo. Por que não confiar
E por que não rever as minhas prioridades? Quanto tempo eu preciso trabalhar para sustentar a minha família? 10 horas? 12? 16? E quando eu vou estar com eles? Quando eu vou me alegrar com eles? Rever prioridades significa depositar em Deus uma confiança completa. Deus não deseja que eu viva assim, de forma inútil, como nos diz o texto. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que cuidado amoroso, que cuidado presente, real. Saber que eu posso rever a minha vida, saber que eu posso mudar a minha visão das coisas desse mundo e depositar em Deus total confiança, para que eu tenha mais tempo com a minha família, para que eu seja um pai mais presente, para que eu seja um marido melhor. Que gostoso poder confiar nisso. Que gostoso saber disso. Que se for preciso, Deus fará cair pão do céu para alimentar a minha família. Que gostoso saber que se for preciso, Deus fará a água brotar da rocha para saciar a nossa sede. Como é bom olhar a Débora dormindo de noite no bercinho dela, dar um beijinho nela e dormir com a convicção e com a paz de que o Senhor cuida dela, cuida da minha esposa, cuida de mim, cuida de nós. Como é bom. Só quem vive assim sabe que delícia é poder priorizar as pessoas, a minha família, o meu lar. Ter essa paz e essa confiança faz da minha vida uma vida doce, apesar das dificuldades. Porque mesmo que eu tenha tido um dia horrível, mesmo que nada tenha dado certo no meu dia, quando eu abro a porta da minha casa, eu vejo ali a minha esposa e a minha filha, que gostoso, que delícia, que bênção, poder confiar e saber que mesmo que as coisas deem errado, aos meus olhos e aos olhos das pessoas à minha volta, o Senhor está presente, fazendo daquele lugar o lugar mais gostoso do mundo para mim e para os meus queridos. Confiança em Deus e revisão de como eu tenho vivido, tão cansado, tão longe de Deus, tão longe da minha família, buscando proteger e prover para ela. Que incoerência. Em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada e dormir bem de noite. Os seus amados Ele dá enquanto dorme. Que gostoso poder saber disso. E em segundo lugar, esse trecho também nos ensina a refletir sobre valores e sobre a intimidade. No versículo 3 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele usa uma figura interessante aqui, a flecha. Ele usa aqui uma figura muito importante para o homem que vivia na antiguidade. Um arco e uma flecha são muito importantes para quem vive da caça e da pesca. São muito importantes para quem caminha pelos campos. Mas de que adianta uma flecha bem afiada
se eu não sei como usá-la? Se eu não sei como usá-la? De que adianta eu ter filhos tão preciosos, flechas no meu lar, se eu não vou saber como usar? A vontade de Deus é que nós busquemos essa intimidade, que nós tenhamos intimidade no lar, que nós saibamos exatamente o que cada um pode dar de melhor. E cada filho, e cada neto, enfim, cada um dentro do lar, seja preciso para acertar o seu alvo. Seja habilidoso para conseguir aquilo que deseja, aquilo que Deus sonhou e deseja. Cada um de nós dentro do lar, flechas. Somente quem treina se torna um bom flecheiro, um bom arqueiro. Somente quem pratica. É preciso ter intimidade. Como eu poderei tirar do meu filho o que ele tem de melhor, se eu não passo tempo com ele? Se eu não o conheço? Se eu não sei quais são os grandes talentos e dons que Deus colocou sobre ele? Como eu poderei fazer do meu filho uma flecha que acerta o alvo, se eu não treino? É preciso ter intimidade no lar. Porque, amados, cada filho, cada pai de família, cada mãe do lar, tem um papel fundamental, especial e indispensável na dinâmica do lar. Cada um de nós tem um propósito, ninguém é menos importante, ninguém é menor. Todos somos importantíssimos dentro dos nossos lares e isso deve ser valorizado. Herança de verdade é essa intimidade. Herança de verdade é esse aconchego. Herança de verdade é poder olhar para os meus filhos e ter convicção e ter certeza de que ele é tudo o que ele poderia ser de melhor em Deus, no Senhor. Eu conheço meu filho, tenho intimidade com ele, sei do que ele é capaz. Que bênção. Eu conheço minha filha, sei do que ela é capaz e vou ajudar para que ela seja o melhor que ela puder. Que bênção. Isso é herança de verdade. Para que isso aconteça, nós precisamos ter tempo. Nós precisamos de tempo. Herança de verdade são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Mas às vezes nós vivemos também na contramão disso. E labutamos e investimos o nosso tempo, tempo de qualidade, tempo valioso, valoroso, não em fazer com que dentro do lar cada um possa dar o seu melhor. Não em fazer com que os nossos filhos se tornem flechas afiadas, que vão acertar o alvo. Porque nós não entendemos que eles são herança, o tesouro e a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Então, passamos a buscar outra herança. E esse tempo que deveria ser investido nos filhos, a gente passa a gastar buscando coisas desse mundo. E eu não tenho mais intimidade no lar. Quando eu me dou por mim, a minha filha já está uma adulta. E é tão ruim quando nós vemos alguém assim, que vive a sua vida buscando as coisas desse mundo,
querendo uma herança perecível, uma herança enganosa, correndo loucamente para juntar para si tesouros onde a traça e a ferrugem corroem e onde o ladrão escava e rouba. E se esquecem de ajuntar para si tesouros no céu. Um coração é um tesouro. Corações moldados por Deus e abençoados através da sua vida é o maior tesouro que você pode ter. E se for o coração do seu filho, então, não há tesouro maior do que esse. Onde nós vivemos atrás das coisas desse mundo, e muitas vezes temos uma boa desculpa. Às vezes, nossa própria família é a nossa desculpa. A minha família é desculpa para que eu não passe tempo com ela. É outra incoerência nossa, humana. Valorizar o que deve ser valorizado e buscar essa intimidade, conhecer profundamente quem é o meu filho, para que ela possa ser o melhor servo e a melhor serva de Deus possível. É uma delícia viver assim também. E como Deus deseja que nós vivamos assim. Confiando nele, revisando constantemente as nossas prioridades, valorizando cada pessoa no lar, buscando ter intimidade com eles, para que eles possam ser os melhores servos de Deus possíveis. Que desafio fantástico para mim e para você, viver assim. Tem um filme muito interessante, se chama Clique, é do Adam Sandler, né? E esse filme é muito interessante, né? O que acontece ali, ele, um pai de família, casado, tem 2 filhos, está vivendo a sua vida. Vou contar o filme aqui, se você não assistiu, você me desculpa. E um dia ele vai numa loja de departamentos e ele encontra um controle remoto. Eles estavam passando por uma crisezinha, ele estava precisando, querendo, enfim, trabalhar um pouco demais do que a sua esposa e os seus filhos achavam que deveria. E todo mundo estava planejando um acampamento, algo assim, para o feriado, e ele precisava ficar trabalhando. Ele vai para uma loja de departamentos e ele encontra um controle remoto lá com o vendedor. E esse controle remoto faz com que ele consiga passar rápido, né, o tempo, voltar no tempo, consiga controlar as coisas. E ele, então, fica mais ou menos automático na programação dele, tudo o que tem a ver com a sua vida familiar, seus relacionamentos, ele passa tudo para frente e vai direto para o trabalho. Mas aquele controle tinha um problema, ele tinha memória, né? Ele memorizou isso. Então lá no final do filme, né, a gente entende o que estava acontecendo. Né? Algumas pessoas vivem exatamente daquela forma, né? Fazendo com que os momentos mais preciosos e mais deliciosos da vida com a sua família sejam momentos tão rápidos, e não desfrutam deles. E lá na frente, um dia, certamente, se arrependerão. Se arrependerão, como ele se arrependeu. Para a sorte dele no filme, era um sonho, né? Era um sonho. Ele tinha deitado numa cama lá e dormido. O que nós estamos esperando para começar a viver a vontade de Deus na nossa família? Que nós estamos esperando para começar a viver a delícia que é a presença de Deus e a comunhão com os nossos amados no lar? Comece hoje, logo depois do culto, né? Comece a amar os seus queridos em casa, abrace seus filhos, beijos, pega no colo,
Não importa que já tem 15 anos, dá para pegar ainda. Tenha momentos gostosos na sua casa. Confie que Deus é o provedor. Revise as suas prioridades. Valorize as pessoas. Tenha intimidade com elas. Deus nos ajude a viver assim. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, que grande desafio para nós é viver em família. Que grande bênção também, Pai. Não há presente maior. Faz de nós, ó Deus, pais, chefes do lar, que confiam mais em Ti, que tenham capacidade de rever melhor suas prioridades e de valorizar a família, de ter intimidade contigo e com ela. Ajuda-nos, ó Deus, também como esposas, como filhos e como filhas, que essas bênçãos estejam sobre as nossas casas, Pai querido. Ajuda-nos a orar mais juntos em casa. Ajuda-nos a meditar mais na Tua palavra juntos, a conversar mais, contar o nosso dia, compartilhar mais, sorrir mais. Nos momentos de chorar também, ó Deus, que nós possamos chorar juntos. Ó Deus, faça de cada família nossa aqui um lar bendito, cheio da Tua presença e que reflete esse amor para os que estão à nossa volta também. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem, Salvador, agora transformar. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos este hino. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, a proteção e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós e sobre os vossos lares, e sobre vós permaneça, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis assentar.
nós queremos cumprimentar os nossos visitantes. Nós temos alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite? Por gentileza, vamos colocar de pé para que nós possamos vê-lo. Bem, somos todos de casa. Olhe atentamente o boletim da igreja. Aqui nós temos avisos muito importantes para a dinâmica da comunidade. Aqui você vai encontrar nomes para orar por eles, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Você vai encontrar também o nome dos nossos missionários para orar por eles. Há aqui o aviso da nossa feijoada, se programe, traga a sua família para juntos nós termos um tempo gostoso aqui na igreja no dia 25 de maio, após a escola dominical. Só quem já comeu essa feijoada sabe o quanto é boa. Nosso pastor Fernando está de férias até o dia 6. Reverendo Ricardo também está na nossa congregação da Vila Nogueira, ministrando a ceia do Senhor e fazendo também a eleição da mesa administrativa. Lembremos sempre de orar também pelos nossos pastores. Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana.